Oi, mulheres! Estou aqui de novo do seu canal da Loba para falar com você hoje sobre a sua mente, ou melhor, sobre a nossa mente. A sua mente é o seu inferno? Eu quero saber quais são os tipos de pensamento que passam pela sua cabeça. Os pensamentos que passam pela sua cabeça o dia inteiro, porque nós somos seres pensantes, não dá para não pensar, mas como são os pensamentos que passam, que transitam todo dia pela sua mente? Na experiência que eu tive aqui atendendo mulheres, na experiência que eu tenho, na verdade, eu tenho percebido que as pessoas que têm mais dificuldade de lidar com as questões do dia a dia delas são pessoas que têm uma mente muito conturbada, que tem excesso de pensamento, elas não param de pensar nunca. É verdade que nenhum de nós para de pensar nunca, intencionalmente, porque a gente não é educado para isso, né? A gente é educado para continuar pensando e o pensamento emenda um pensamento no outro e vai emendando e a gente não para nunca de pensar. E esse excesso de pensamento torna o nosso corpo cansado, o nosso espírito cansado. E é por isso que eu estou perguntando qual é o tipo de pensamento que transita todos os dias pela sua cabeça. Porque entre tantas decisões que nós temos que tomar agora na maturidade, uma delas é escolher que tipo de pensamento nós vamos permitir que transite na nossa cabeça. Porque, na verdade, nós permitimos esses pensamentos, nós atraímos, nós cultivamos, nós permitimos esses pensamentos. Eu quero que você pense um pouquinho como é a criança. A criança, ela não tem esse excesso de pensamento. A criança, ela é muito mais feliz do que nós adultos exatamente por isso, porque ela ainda não tem tantos condicionamentos, não foram colocadas tantas coisas ainda na cabeça delas, tantas cobranças, tantas coisas que ela precisa, tem que fazer, tem que ser. Aos poucos ela começa a receber isso. E um dia nós fomos crianças, então um dia nós também tivemos essa mente sossegada, tranquila. Um dia a gente confiava, a gente dava aquele pulo no colo da nossa mãe, sabendo que ela estava ali para nos segurar. A gente sabia que o alimento ia chegar na hora certa. Então a gente não tinha essa preocupação. Nós tínhamos uma mente em paz, tranquila. Por isso que a criança é sorridente, ela é muito mais solta, né? Ela leva a vida com muito mais leveza. E aí nós vamos ficando adultos e começamos a perder essa leveza. Em função de todo o excesso de informações, todo o excesso de opiniões que nós começamos a cultivar dentro de nós, a gente começa a ter uma opinião sobre todas as coisas, nós começamos a ter um julgamento sobre todas as coisas. Isso é bom, isso é ruim, isso é proibido, isso é certo, isso é errado, isso eu dou conta, isso eu não dou, isso é fácil para mim, isso não é. Então assim, nós temos um excesso de pensamento e começam a acontecer tantas coisas que nós começamos a acumular dentro da nossa mente essa quantidade infindável de pensamentos, de opiniões, de julgamentos e esse pensamento começa a virar um turbilhão dentro da nossa cabeça. Nem quando a gente dorme a gente consegue parar de pensar. E a gente vai se tornando pessoas como a gente tem hoje a sociedade. Pessoas estressadas, doentes, com muitos sintomas, muitos medos, porque nós temos uma mente cheia. Dizem que a mente vazia é moradia do diabo. Eu discordo completamente. Eu digo que a mente cheia, sim, é moradia do diabo, porque você tem uma mente cansada, perturbada, com excesso de coisas que na verdade não adianta, não são proveitosas, não vai te levar para lugar nenhum, a não ser te levar para uma doença, te levar para o cansaço, para a fadiga. É uma fadiga mental que a gente tem, o excesso de cobrança, e nós cobramos de nós e cobramos do outro também. Por que será que nós temos esses padrões mentais assim tão acelerados? A gente também é assim para atender uma demanda do externo, então nós começamos a ser cobrados pelo externo, tem modelos que nós precisamos seguir, né? A gente aprende que tem que seguir esses modelos, eu tenho que ser de determinada forma para atender uma demanda do externo. Então a criança, ela vem com aquela pureza, com aquela leveza, de repente chega uma hora que ela perde a autenticidade dela, ela perde
a natureza essencial dela e começa a criar as máscaras para atender uma demanda do externo. Ela precisa de agradar as pessoas, ela precisa de ter padrões de comportamentos parecidos com os das pessoas que ela convive. Nós somos exigidos de que seja dessa forma. A gente precisa se comportar de acordo com o que os nossos pais querem, do que a sociedade impõe. Então nós precisamos pertencer a um grande grupo e a gente começa a agir em conformidade social. Então nós começamos a repetir comportamentos, a gente quer ser parecido com todo mundo. Então até nisso, esse padrão de comportamento, de pensar muito, de um pensamento atrás do outro, de correria, desse turbilhão que vira a nossa vida, é para atender essa demanda externa, é para atender, é para pertencer a todo mundo, é para ser parecido com as pessoas que são importantes para nós, porque elas aprenderam assim também. Eu digo muito isso, nós somos vítimas de vítimas. Então o nosso meio exige que a gente tenha comportamentos que eles aprenderam que são os certos e nós vamos repetir esse comportamento e vamos passar também para os nossos filhos, vamos passar para os nossos netos esses mesmos comportamentos, né? De pensar muito, de não ter consciência de que isso não adianta nada. Nós também mantemos essa atitude de pensamento acelerado por acomodação. Nós acomodamos numa situação onde a gente acredita que é mais prático, porque a nossa mente, ela não gosta de novidade, ela prefere as coisas que ela já conhece. Você vê como é difícil quando nós somos convidados para algo que a gente nunca fez, como a gente resiste, né? As mudanças mais profundas que a gente tem que fazer, nós não queremos fazer, porque a nossa mente, ela gosta do que ela já conhece, né? E ela vai te levar ela vai te induzir a ficar do jeito que você é, do jeito que você já está. É muito mais fácil ser do jeito que nós somos. É muito mais fácil falar, isso é um padrão, minha família é assim, minha mãe é assim, eu puxei minha mãe, eu puxei meu pai. Então nós trazemos esse tipo de crença, né, de que nós somos iguais à nossa família, esquecendo que nós, na verdade, somos muito mais do que a nossa mente acredita. Nós somos muito maiores que isso. Nós temos dentro de nós aquela pureza da criança, aquela capacidade da criança de confiar, aquela capacidade da criança de acreditar no fluxo da vida. A criança, ela não está preocupada com o amanhã, ela vive muito no presente. Então, assim, as minhas dicas de hoje são para que você, em primeiro lugar, para que você tenha consciência de que você precisa estar atento a esse tipo de conteúdo que você mantém na sua mente. Porque o pensamento vem, mas ele não precisa ficar. E ele só fica se você permitir. Então a pergunta é, qual o tipo de pensamento você permite que transite na sua cabeça? É um pensamento que está te cobrando? É um pensamento que está cobrando as outras pessoas? É um pensamento que está exigindo que alguém mude para você ficar bem? Ou você está se responsabilizando pela mudança que você quer? Então, assim, preste muita atenção em qual o tipo de pensamento você permite transitar na sua mente. Presta atenção onde é que mora o seu céu. Se o seu pensamento hoje, a sua mente hoje é o seu inferno, onde mora o seu céu? Provavelmente, grandes estudiosos têm mostrado que o seu céu está no silêncio, está no silenciar da sua mente. Quando eu silencio esse burburinho mental, quando eu silencio essa quantidade infinita de pensamentos, eu encontro um vão. Entre um pensamento e outro existe um vão. E nesse vão mora a nossa plenitude, nesse vão mora a nossa paz. É ali que mora o nosso céu. É ali que mora a nossa conexão com algo maior que a gente acredita. É ali que mora a sua conexão com a natureza, inclusive com a sua natureza divina. É ali que mora a sua paz, a sua tranquilidade. É ali que mora o fluxo natural da sua vida. É quando você silencia e encontra dentro desse vão que existe entre um pensamento e outro, encontra a criatividade, encontra a sua paz, encontra as respostas para tantas perguntas que nós temos todo dia em relação a tudo que aconteceu,
porquê de tanta coisa que nos acontece, porquê de tantos desafios, porquê de tantas necessidades que nós criamos na vida, e nós começamos a parar, a aquietar, a entrar num fluxo de paz, de tranquilidade, de amorosidade. Essa conexão com o silêncio, ela te leva muito para a amorosidade. Você começa se amando, aceitando as coisas que vêm para você, aceitando o fluxo natural da vida. Ok, minhas lindas? Então, essas eram as dicas para hoje, e que, se você gostar, compartilhe com as suas amigas, curta. É muito importante que você comente também, para que a gente saiba se a gente está falando temas que são relevantes para você, o que mais você quer saber. É muito importante. Então, curta, compartilhe e comente o nosso vídeo, tá bom? Mais uma vez eu quero agradecer imensamente você que assistiu o nosso vídeo até o final, que tem nos acompanhado, e dizer que nós estamos aqui trabalhando amorosamente para te deixar cada vez mais plena, cada vez mais linda, cada vez conectada com você mesma, ok? Beijo de luz para você, Deus abençoe, que você esteja na mais perfeita paz.